temporal e secura no norte do Brasil. Os contrastes de condições de tempo na região norte do Brasil nesta época do ano impressionam. Em Roraima é comum chover forte e ainda chove com certa frequência no Amapá. Mas no Tocantins e no sul do Pará, o calor se aproxima dos 40 graus e o nível de umidade do ar costuma baixar de 30%. Já os estados do Acre e Rondônia têm predomínio de tempo seco, mas podem sentir acentuadas quedas de temperatura por causa da passagem de ar frio, de origem polar. Tempestade em Boa Vista. Nuvens muito carregadas passaram sobre Boa Vista, capital de Roraima, durante o domingo, 29 de julho, e provocaram muita chuva. Em apenas 2 horas de chuva, entre 8 horas e 10 horas, horário de Brasília, choveu 47,4 milímetros, sendo que 31,0 milímetros foram em apenas 1 hora. O acumulado de 24 horas, 10 horas de 28,7 até 10 de 29,7, em Brasília, chegou aos 70 milímetros. Estas medições foram feitas por instrumentos automáticos. Na estação meteorológica convencional do INMET em Boa Vista, onde a leitura dos instrumentos é manual, feita por um observador meteorológico, choveu 44,0 milímetros entre 9 horas do dia 28 e 9 horas de 29 de julho, pelo horário de Brasília. Neste local, o acumulado de chuva de 1 a 29 de julho foi de 339,3 milímetros, 18% acima da média normal para o mês. Boa Vista é a capital brasileira com maior acumulado em julho. No decorrer da semana, as pancadas de chuva continuam frequentes sobre Roraima e todo o norte da região norte. Julho muito seco em Rio Branco. Rio Branco, capital do Acre, está tendo um dos julhos mais secos em 49 anos de medições. Em 29 dias não houve registro de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Julho é normalmente um mês de pouca chuva no Acre. É comum termos vários dias consecutivos de seca. Na série histórica de medições do INMET de 1969 a 2017, já ocorreram vários julhos com menos de 10 milímetros acumulados nos 31 dias do mês, mas apenas julho de 1976 terminou zerado, sem nenhuma chuva. Mas julho de 2018 não terminar sem chuva, pois a umidade aumenta nos próximos dias e pode chover. Confira os julhos mais secos em Rio Branco de 1969 a 2018, 1997, 0,0 milímetros, 1976, 0,0 milímetros, 2018, 0,0 milímetros, até dia 29, 2010. 0,6 milímetros, 1979, 1,0 milímetros, 2011, 1,8 milímetros, 1980, 3,2 milímetros, 1969, 3,7 milímetros. A circulação de ventos sobre o Brasil está mudando e ar úmido do norte da região norte avança novamente sobre o Acre. Isto vai favorecer a formação de mais nuvens e pancadas de chuva sobre este estado e também na região de Porto Velho, capital de Rondônia, onde o tempo seco também vem predominando em julho. Secura e calorão no Tocantins. No Tocantins, o calor só aumenta nesta época do ano. Em Palmas, o recorde de calor para 2018 foi de 38,3 graus, em 10 de julho. Mas temperaturas da ordem de 38 graus podem voltar a ocorrer esta semana e este recorde pode ser batido. Palmas é a capital mais quente do Brasil, por enquanto. Pouca chuva em Manaus. Julho de 2018 está sendo de pouca chuva em Manaus. Segundo o INMET, em 29 dias houve registro de alguma chuva em apenas 5 dias. O total acumulado em 29 dias foi de 37,8 milímetros e está 50% abaixo da média. Que é El Niño. O El Niño é um fenômeno climático de escala global. Caracteriza-se pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, predominantemente na sua faixa equatorial. Ocorre em intervalos médios de 4 anos.
Esse aquecimento é geralmente observado no mês de dezembro, próximo ao Natal, por isso recebeu o nome de El Niño, em referência ao Menino Jesus, que foi dado por pescadores peruanos. Em anos sem a presença do El Niño, os ventos alísios sopram de leste para oeste, acumulando água quente na camada superior do Oceano Pacífico perto da Austrália e Indonésia. Como as águas do oceano no Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Para haver formação de nuvens, o ar teve que subir. Nos níveis superiores da atmosfera, os ventos sopram de oeste para leste, assim o ar frio desce no Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul, completando a circulação atmosférica de grande escala chamada circulação de Walker. Os ventos alísios, junto à costa da América do Sul, favorecem um fenômeno chamado de ressurgência. A água fria do fundo do oceano flui para a superfície carregando nutrientes e micro-organismos que servirão de alimento para os peixes, permitindo o surgimento de uma cadeia alimentar nessa região. Em anos de El Niño, ocorre enfraquecimento dos ventos alísios, fazendo com que a camada de águas superficiais quentes do Pacífico se desloque ao longo do Equador em direção à América do Sul. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens e a célula de circulação de Walker fica bipartida. Podem ser observadas águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno interfere na circulação geral da atmosfera. De acordo com a intensidade, o El Niño pode ser fraco, moderado ou forte. As anomalias climáticas associadas a esse fenômeno são desastrosas e provocam sérios prejuízos econômicos e ambientais. No Brasil, esse fenômeno causa um grande aumento de chuvas na região sul, o que pode acarretar prejuízos aos agricultores. Na região norte ocorre redução de chuvas nos setores norte e leste da Amazônia, levando ao aumento significativo de incêndios florestais. No Nordeste também ocorre diminuição das chuvas, sendo que no sertão nordestino essa diminuição pode alcançar até 80% do total médio do período chuvoso. Ocorre também aumento nas temperaturas do Sudeste e Centro-Oeste. Grandes secas na Índia, Austrália, Indonésia e África são causadas por esse fenômeno. No Peru, Equador e no meio-oeste dos Estados Unidos ocorrem enchentes. Na Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa as chuvas são reduzidas, com exceção da costa da Colômbia que recebe intensas chuvas.